Eu sou o Gilberto, né? Eu faço a coordenação lá do grupo Piramidal, né? E do site piramidal.net, né? Aham. Eu já andei conversando aqui com os dois, né? Em particular, e agora eu acho que isso é bem interessante a gente estar conversando aqui os três juntos, né? Porque Claro. o José e o Francisco têm aqui também projetos muito interessantes sobre pirâmides, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre vocês, né, e de onde que vem essa paixão pela pirâmide. Muito bem. Posso começar. Vamos lá, então. Há 20 anos atrás, eu comecei a fazer algumas experiências com a pirâmide de cobre, colocando leite, colocando carne, colocando ovos, e sempre dando certo. Então, surgiu a oportunidade de falar, mas dá por quê? Então, eu comecei, por que é que dá certo? Aí, eu li bastante também, e a conclusão que eu cheguei que as energias que ficam dentro da pirâmide são as energias, talvez orgânicas, que desidratam aquilo que está lá dentro. Por isso, o ovo plastifica, a carne ela também desidrata. Então, eu achei muito interessante. Mas quando você coloca uma semente de um girassol, de uma planta, essa semente sobe, a planta nasce e a semente sobe em helicoidal. Aí eu não consegui entender o porquê. A gente sabe que acontece, mas o porquê, Gilberto José, é difícil, eu não entendi até hoje, totalmente. Aí fui ao Egito, conheci a pirâmide de Quéops, Miquerinos, e é fantástica, uma coisa absurdamente fantástica. Aí a gente começa a ver a área matemática das pirâmides, como que foram feitas, o pi, a circunferência da Terra. Então, a gente, pelo menos no meu caso, eu acho que tudo existe uma razão de ser para essas medidas matemáticas, onde parece que ela funciona como uma grande antena de recepção e também de transmissão. Muito bem. O outro passo que eu dei foi construir na minha estância uma pirâmide de 2,5 metros de altura, em aço, para a gente aprender a fazer os ângulos de 51 graus. Deu certo, a gente até meditou dentro da pirâmide. Aí resolvemos fazer uma pirâmide maior, aquela que você colocou no seu site, que tem 7 metros e pouco, tem 6 metros de altura, e ela já está nos finalmente, está quase pronta. Devo terminar ela em 30 dias. Então, a gente vai utilizar ela como um chalé piramidal. E eu tenho vários outros projetos, que eu já te mandei mais um, né, Gilberto? Sim. E vamos ver o que dá. A hora que ela estiver pronta, vamos ver qual será a sensação lá dentro. Ela ficou com 91 metros quadrados de área útil internamente. E a gente vai ver aí como é que vai ser, né? Como é que a gente vai sentir e como é que as pessoas que se dispuserem a ficar lá vão sentir também. Eu tentei fazer algumas medições com essa, mas como está em obra ainda,
não fica muito bom, as medições não saem direito. Então, talvez tenha que fazer outras medições a hora que tiver tudo pronto. Medição também com aurímetro, medição com a vara, medição com pêndulo, medição com S-meter, que eu trouxe agora dos Estados Unidos, o equipamento. Acho que eu te mandei, né, Gilberto? Esse equipamento. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Mas a gente está aprendendo, né? Nós estamos aprendendo a fazer e, importante, trocar a experiência. Todos nós somos aprendizes aqui, ninguém, eu acho que seja uma pessoa séria pode chegar e dizer, eu sei, né? Todo mundo está tentando aprender, tem várias teorias aí, várias hipóteses, mas, enfim, desde que se começou a estudar o tema, né, a gente ainda está tentando entender o que acontece dentro de uma pirâmide. Todos somos aprendizes. É verdade. José, você quer falar um pouquinho da tua experiência também com a pirâmide? Claro, uma boa noite aí a todos. O senhor Francisco está aonde aqui no Brasil? Eu estou em Alphaville, Barueri, São Paulo. Você está em Alphaville. Então, a sua pirâmide é aí em Alphaville? Não, a pirâmide é em Botucatu. Botucatu. É perto, 200 quilômetros daqui. A minha avó era de Botucatu. É? É. É muito interessante, né? Aí em Alphaville, em Barueri, eu não fiz pirâmide, mas eu fiz aqui. Em Mogi Guaçu, eu fiz uma. Em São Paulo, a minha casa era em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Aliás, atualmente eu tenho um apartamento em São Paulo onde eu fico quando eu vou aí com a minha esposa. Mas eu fiz uma pirâmide em casa. Eu morava ali no Morumbi. Eu fiz uma pirâmide, eu meditava bastante nela. Né? Que legal. Mas a minha história com pirâmide, outro dia eu comentei aí até aí com o Celton, foi o seguinte. Eu, quando estava novo, assim, eu me deparei com aqueles livros do Ed Petit, sobre pirâmides, o poder da pirâmide, o poder secreto da pirâmide, e li e fiquei encantado. Eu já tinha me encantado com as pirâmides do Egito, que sempre instigam um misticismo, por que elas estavam ali, uma civilização avançada e tal. E comecei a estudar e fiz umas experiências. Na época, eu tinha 17, 18 anos. Eu fiz umas experiências com a Gillette, a experiência com a maçã, aquelas que eles sugerem no livro, tá certo? Isso aí era final da década de 70. Aí, quando chegou no final da década de 80, eu fiquei sócio de um pessoal que tinha feito aquela Provida. Eu fiz a Provida, o primeiro ano. Você fez. Então, eu fiquei um sócio do pessoal que tinha feito a Provida, nós começamos a construir junto. Eles tinham montado um grupo de dar aula, o Avançado 1, o Básico, tudo. E aí eu pude também participar das meditações, de algum conhecimento que tinha sobre pirâmide. E isso sempre ficou. Lá eu ficava meio que responsável pela palestra sobre pirâmide, por fazer as experiências com pirâmide, esse tipo de coisa. E aí, quando eu vim para o interior construir o nosso hotel aqui, eu falei assim, vou fazer umas pirâmides aqui também. E comecei a bolar uma pirâmide, assim, se você fez a Provida, você conhece o nome do Dr. Celso. Então, eu fiz um apanhado aí no nosso grupo de tudo que era, vamos dizer assim, recomendações para se fazer uma pirâmide e comecei a construir pirâmide e fiz uma pirâmide grande de concreto e com a sobra dela, porque foram várias tentativas e erros, eu fiz uma outra pirâmide um pouco menor. Sim. Isso enquanto eu estava construindo aqui o hotel, né? Aí, após terminar o hotel, eu tenho um filho, ele está com 36 anos, ele começou a vir aqui para meditar na pirâmide.
Então, ele ficava no hotel, ia visitar, tal, porque essa pirâmide que eu fiz ficou muito energética. Você entra dentro dela, você já começa a formigar. Ela ficou Aqui muito... no Barueri? Não, em Mogi Guaçu. Hoje gosto. Sei. Aí ele ficou tão fantástico, ele falou, pai, nós precisamos pôr isso mais para frente. E aí nós começamos, ele fez um monte de pesquisa, esse avanço da internet com o YouTube, com o que tem de livros, permitiu muita coisa. Muita. Porque, na época que eu comecei a estudar Egito e pirâmides, só existia enciclopédia Barça. Então, não existia nada a respeito. E para achar um livro sobre pirâmides, você ficava louco. E hoje em dia é assim, você entra, você vê milhões de recursos online. Ele começou a estudar, ele se deparou lá com o site do Gabriel Silva, que é o Pirâmide Casa. Conheço. José, deixa eu te interromper um pouquinho. Vocês estão vendo a imagem? Estou vendo a imagem, estou vendo. É que parece que deu um problema aqui no meu computador, mas tudo bem, pode continuar então. Tá. Então, aí ele entrou em contato com o Gabriel Silva, nós fizemos algumas perguntas. Eu tenho negócios ali em Orlando, na Flórida. A gente pensou em montar um esquema de fazer pirâmide cama, tá certo? E aí a gente falou, vamos desenvolver perfis que deem para fazer pirâmide com os ângulos perfeitos, não perfis redondos, né? Aí veio a pandemia. E aí isso acelerou a nossa pesquisa, porque na pandemia meu hotel ficou fechado, eu não tinha o que fazer, então, e já tinha que delegar para um segundo plano a ideia de ganhar dinheiro, porque não houve o que fazer, o meu ramo foi muito afetado. Foi, verdade. Então, a gente se dedicou a estudar. Então, nós procuramos uma empresa no Brasil que fizesse os perfis com os ângulos certos, fizemos um estudo de engenharia, compramos um ferramental para tudo isso, várias tentativas e erros, fizemos desde fundição até, como é que chama? Aqui que tem a extrusão, fundição, aquele que lima, como é que é? Bom, fizemos tudo quanto é tipo de estudo de pirâmide, montamos um laboratório aqui no nosso subsolo e desenvolvemos uma pirâmidezinha pequenininha de alumínio, com perfis todos perfeitos, e uma pirâmide cama, que aí a gente tem que juntar o trabalho do marceneiro com o tipo de colchão, com o tipo de perfil. E nessa busca toda, a gente achou o site do piramidal.net, que aí o Celto faz um trabalho muito legal dentro do que tem aqui no país. Eu acho o melhor trabalho, assim, mais correto, mais estudo, quer dizer, sem muita parte de viajar para outro lado, né? Mas assim, mais perto da ciência. E também o grupo, sempre ele como mediador do grupo lá, eu acho que ele tem ideias assim, posturas corretas de ver, da mente aberta, de ver todos os lados. Aí a gente começou a se conversar a respeito. Você está falando com o rapaz do Casa, lá da Espanha? Nós chegamos a falar com o Silva, porque, inclusive, um dos motivos, eu sempre tive uma reticência com relação à casa-pirâmide. Com relação à cama-pirâmide, não. Então, eu cheguei a conversar algumas vezes lá com o Gabriel, mas ele, vamos supor, ele é meio assim, com coisa de faraó. E ele vai para o Egito e faz excursão para o Egito. Ele não se define assim, vamos dizer assim, quer abraçar muito as coisas e parte muito para o lado místico e de levar pessoas lá para o Egito. É um tour conductor. Eu já tive lá no Egito, inclusive foi uma visita muito legal, eu pretendo ir de novo esse ano, que nós fomos com o pessoal lá do grupo,
e foram assim, aí você já vai com uma visita direcionada, então já sabendo as coisas que o Dr. Celso ensinou, e tem um guia lá no Egito, que é o Mustafa, lá, ele é português de Portugal, né? E ele recebe, faz anos, faz mais de 20 anos que ele recebe os grupos da Provida. Então, eu estou pensando em novamente com ele, mas aí pegar, tipo, fazer um esqueminha só um tourzinho só nas pirâmides, né? Que é o foco do meu negócio, né? Então, de pirâmide que eu tenho hoje é isso. Assim, a minha intenção é continuar estudando as pirâmides, a energia que ela capta, concentra, e surgiu uma ideia essa semana aqui, porque Mogi Guaçu está carente de pontos turísticos, da gente fazer uma pirâmide aqui de uns 20 metros de base para ser um ponto turístico aqui e tudo. Aí eu falei, olha, vai depender de caixa, de ver esse negócio direito, mas a tecnologia para fazer eu já tenho, que eu desenvolvi aqui quando eu fiz essa de 50 toneladas que nós temos. Né? Essa pirâmide sua, de quantos metros por quanto? Ela tem 6 por 6 e tem 4,5 de altura. No esquema da pirâmide de Quéops, né? E é concreto? Então, eu fiz na seguinte situação. Ela é totalmente de concreto, são blocos pré-moldados de concreto, que eu desenvolvi as formas para isso. Depois eu te mando todas as fotos de tudo. E, segundo as orientações lá do pessoal, ela não tem um ferro dentro. Então, ela é um concreto especial com aditivo, que a gente desenvolveu numa empresa aqui chamada Polimix. Conheço. Então, a Polimix, eles tinham um laboratório aqui, muita coisa casou, sabe? Então, a Polimix tinha um laboratório e desenvolveu o traço de concreto para a forma nem ceder e nem precisar de ferro dentro. Aí, a empresa que fez os pavimentos aqui, aqueles bloquetes de concreto para piso, aceitou desenvolver a forma para mim e nas mesas vibratórias para poder fazer as peças da pirâmide. Então, assim, o calculista que fez para mim o cálculo estrutural aqui do nosso hotel aceitou. Tudo isso foi pago, eu tive que pagar eles, mas eles aceitaram fazer um projeto especial onde uma parede apoiasse a outra. Então, quer dizer, a pirâmide, se você tirar uma parede, as outras caem. Então, ela é um esquema bem é uma sólido que só funciona enquanto estiver pronto. Né? Aí o cara da porta aceitou fazer uma porta do jeito que eu queria. O topógrafo veio para cá 3 vezes. Eu tive que pagar 3 topografias. Porque se você chamar aí um topógrafo para fazer qualquer serviço para você, enquanto ele fala sobre lote e tal, frente e fundo é fácil, tango, tal. Você pede para o cara, eu quero um norte verdadeiro, ele já começa, eu não sei do que se trata, entendeu? Então, foi difícil achar um topógrafo aqui na região que me desse um norte verdadeiro. E sempre eu fui estudar, então, quando o cara chegava aqui com uma conversa que não era a que eu li, ou ele dizia para onde eu estava errado, não servia o cálculo que ele fez. Né? Então, tá certo. Então, foi um projeto bem chato de desenvolver. Nada que exija, assim, um QI para estar na NASA, mas é que a nossa sociedade ela não é preparada para se deparar com esses tipos de problemas de triângulos e pirâmide. Ela é preparada para fazer as caixinhas de altura, comprimento e largura, né? Verdade. Você adaptou ela no norte verdadeiro ou magnético? Não, é no verdadeiro. Pois é. Existe várias correntes, né? Uma fala é o magnético, a outra fala é o verdadeiro. Então, não, a de Quéops está no verdadeiro.
A de Keops está no verdadeiro. É Porque a declinação magnética de alguns graus, né? Não, porque veja bem, se você estudar a declinação magnética, ela ao longo dos anos vai mudando. Vai. E o norte verdadeiro, ele muda também, mas ele muda a cada 2.600 e poucos anos. Quando a gente, por exemplo, saiu da era de peixes para entrar na era de aquário, ele está mudando, ele muda bem pouquinho. Agora, o magnético, ele muda. Então, durante a vida útil de uma pessoa, ele muda 2, 3 vezes. Verdade. Então, o norte verdadeiro, quando o Paulo fez a pirâmide, a grande pirâmide, eles deixaram, olha, para dizer o seguinte, ó, nós conhecemos o norte verdadeiro. Então, ela está alinhada com o norte verdadeiro. Agora, uma mensagem para a posteridade, né? O que você está dizendo aí é que o pessoal varia com o norte magnético e o verdadeiro, é que é a seguinte, a captação de energia seria uma experiência a ser feita. Eu já conversei aqui com várias pessoas que vêm ver a pessoa. Colocar várias pirâmides uma ao lado da outra, variando, por exemplo, 5 graus em relação ao norte verdadeiro e magnético, até chegar no magnético. Sei. E fazer uma espécie de medição do que diminui ou não a energia. Mas um fato é que a pirâmide, mesmo não estando alinhada, seja pelo norte verdadeiro ou seja pelo norte magnético, ela capta alguma energia. É a forma. E como medir isso? Como medir? Esse é o problema. A gente não consegue ter uma medição objetiva. Olha, a energia é essa aqui. Realmente esse é o grande problema. Falta uma maneira prática e confiável de fazer a medição da energia da pirâmide. Eu estava até comentando isso no grupo hoje de manhã, né? Porque a minha área é técnica, eu trabalho com informática, então eu tenho algum conhecimento sobre elétrica e eletrônica. E nessa área não tem espaço para achismo. Você pega o aparelho, vai lá e mede, e ou tem aquela tensão ou não tem, ou tem aquela corrente não tem, e é isso, é uma ciência de precisão. Tem algumas variáveis, né? Mas basicamente é uma ciência de precisão. E na pirâmide, não. Não existe um aparelho que dê para lá e dizer, ó, essa pirâmide gera tanto de energia, aquela outra gera tanto. Essa realmente é uma grande dificuldade. Eu acho que as pessoas usam muito o norte magnético devido à facilidade. Você tem uma bússola, dá um norte magnético, elas usam, e funciona, porque a pirâmide capta energia. Mas o rigor, por exemplo, uma coisa é você fazer uma pirâmide na sua casa de 1 metro, 2 metros. O dia que você fosse fazer vamos dizer assim, um monumento de 180 metros de lado, aí você usa de toda a tecnologia que você tem, que seria o norte verdadeiro. Mas eu sempre recomendo para o pessoal usar o norte magnético por uma questão de facilidade, porque eu já conversei com várias pessoas, inclusive muitos do Provida e de outros grupos também, e sempre me pareceu assim, nossa, que dificuldade, porque, na verdade, o norte geográfico, né, que o pessoal chama de norte verdadeiro, ele tem ali alguns graus de declinação com relação ao norte magnético. O norte magnético é aquele apontado pela bússola. E o norte magnético ele se desloca ao longo dos anos. De um ano para o outro, ele muda um pouco. Agora, essa declinação, ela varia conforme a cidade que a pessoa está. Então, eu acho... E se você for estudar realmente essa história de... Porque eu, como engenheiro civil, estudei muito isso aí na topografia. Não existem 2 nortes, existem 3 nortes. 3 nortes? O norte verdadeiro, é aquele norte que é apontado pelos polos cardinais e é a posição do planeta, de como está a esfera do nosso planeta em relação à galáxia. Esse é o norte verdadeiro. E essa que muda de acordo quando você vai mudando da era de aquário para a era de peixes para aquário, vai mudando e a cada 26 mil e poucos anos dá uma volta.
Esse é o verdadeiro. Aí você tem o norte magnético. magnético. Exceção, né? Justamente é a distorção entre a bola de ferro, que é o centro da Terra, a distorção que ela causa no norte verdadeiro. E ela roda em volta do norte magnético. O norte magnético roda em volta do verdadeiro infinitamente. E existe o norte de quadrícula, que os ingleses fizeram eu acho que foi na época de 1600, que quando você vê um mapa mundi, você vê a esfera terrestre, você vê ela planificada. Né? Quer dizer, você vê tanto que está lá de um lado Estados Unidos, do outro a Rússia, mas, na verdade, quando você fecha a bola, é tudo junto. Para fazer essa planificação da esfera, eles tiveram que criar o norte de quadrícula. Tanto que, quando você tem o Google Earth, se você o norte que o Google dá, ele não é nem o verdadeiro, nem o magnético, é o de quadrícula. Tem uma pequena diferençazinha, entendeu? Agora, hoje em dia, por exemplo, qualquer pessoa que tenha um celular já pode pedir para o celular falar, porque o aplicativo que vem, pelo menos no iPhone e no Android, ele pergunta, você quer usar o magnético ou o verdadeiro? Que aí já faz os cálculos lá e já faz o normal, entendeu? É verdade. Mas é aquilo que eu falei sobre as minhas dificuldades aqui na pirâmide. Acho que é a dificuldade de todos, né? Que é uma dificuldade da sociedade, porque não tem, sabe, são três equaçõezinhas matemáticas, coisa fácil de achar, verdadeiro, uma aponta para o céu pela estrela, já faz a quadrificação com os satélites, é papum para ter o norte verdadeiro. É que a gente não tem a nossa sociedade, por exemplo, quantas pessoas no Brasil precisam de saber onde é o norte verdadeiro? Quando você sabe fazer, é fácil, né? Hoje está tudo automático, é tudo eletrônico. Na aviação, usa-se tudo. Você digitou ali, já sai tudo, pronto. Eu pensei, eu tenho um filho que mora em Miami. Tá. Eu fiquei 2 meses lá agora e falei, Daniel, eu vou montar uma pirâmide aqui, vou comprar um terreno e fazer uma pirâmide aqui. Será que casa o negócio? Ele deu risada, né? Porque sabe como é jovem, né? Bom, mas o meu fica brigando para eu ir para Orlando fazer uma pirâmide. Pai, vem cá, inclusive nós vamos agora, provavelmente em junho, justamente isso. A ideia dele é fazer uma pirâmide dessa maior que eu tenho aqui, né? E que fica como centro de meditação, e depois ele quer comprar, né? Aí perto de Fort Lauderdale, tem uma empresa que traz esses containers, casa container eles trazem da China já pronta, então você compra lá X mil dólares, você só faz a basezinha de concreto, o cara vem e instala a casa prontinho. Aí ele quer fazer um parquinho holístico ali, sei lá, um esqueminha de 20 containerzinhos de espaço para meditação para as pessoas. Que legal. Muito Podemos até de fazer junto a isso, aí é uma boa ideia que eu acho. Ali é interessante. O meu filho é da área da aviação. Tá. Ele é diretor da Airbus para a América Latina. Então, ele fica em Miami vendendo Airbus para a América Latina, né? Legal. E gosta muito também da coisa, e fala, pai, como é que o americano vai ver isso? Eu falei, o americano tem gosto para tudo lá, né? Tem 350 milhões. Você diga para ele, americano adora. Adora. Se ele quiser, eu mando para ele uns 200 sites de pirâmide. Por exemplo, aqui no Brasil, você procura, você vai encontrar o piramidal.net. Mas só nos Estados Unidos tem uns 300 sites que vendendo pirâmide. Não, e tem pirâmide no centro-oeste americano, principalmente, tem bastante. No Arizona tem bastante, né? Mas essa relação sem nenhuma base matemática, sem nenhuma base tecnológica,
só na engambelação. Tem aí nos Estados Unidos o Mr. Pyramid Man. O cara vendeu já 7 milhões de dólares em pirâmide. E ele mexe no projeto dele toda hora só para se adequar ao rendimento financeiro dele. Então, por exemplo, as pirâmides dele, que ele começou como a pirâmide, a grande pirâmide do Egito, quem compra tem dificuldade, porque não tem lugar em casa para botar uma pirâmide daquela. Então, o que ele fez? Ele afundou. Então, uma pirâmidezinha com o ângulo, sabe, em vez de ser assim, com o triângulo, a razão áurea, tudo, é assim. Entendeu? Virou uma tenda de índio americano. E o cara vem com cuidado, entendeu? Uma boa questão, essa questão da angulação da pirâmide também, que as pessoas já me perguntaram bastante, né, sobre a questão do ângulo. Vocês já ouviram eu não lembro agora o nome de cabeça, é um pesquisador russo, que ele também fez uma escola interessante sobre pirâmides lá na Rússia, e inclusive ele chegou a construir uma pirâmide com mais de 50 metros de altura. E lá ele usava esse sistema de pirâmides mais altas, né, com uma angulação diferente. Ô, Celton, mas isso é por ignorância. Será? Porque na época, isso aí era na década de 80, e inclusive ele fez algumas perto de penitenciária, que diz que deixava acalmava os presos mais calmos, tudo. Mas o que acontecia? Ainda não existia essa troca de internet dos caras chegarem no que realmente é a Grande Pirâmide. Porque a Grande Pirâmide, por exemplo, a primeira pirâmide que construíram no Egito é a pirâmide de Djoser, né? Que seria justo atual. A Grande Pirâmide é a última. Então, e nós estamos falando de vários mil anos entre uma e outra. Então, o ápice de estudos sobre pirâmides foi a Grande Pirâmide. Então, lá tem outros ângulos, só que chegaram à conclusão de que este ângulo, que é justamente o que você replica aí nas suas pirâmides que você vê, é o mais, vamos dizer assim, topo de linha para captar energia, sei lá. É o que deu o melhor resultado, né? E você vê, a pirâmide não tem 4 lados, tem 8 lados. 8 lados, é o fenômeno de Ponchan. Então, tudo a gente está aprendendo aí, né? Mas é interessante. Agora, eu vi um estudo, eu vi umas fotos de um russo também, que fez pirâmides e pirâmide dentro de uma pirâmide. Várias pirâmides dentro de uma pirâmide. Aí a gente fica olhando qual é a ideia do cara, né? O que é isso que ele está fazendo? Você fala do russo que fez umas pirâmides de concreto? Uma dentro da outra. É uma dentro da outra. Não é de concreto. As que eu vi é de eu acho que cobre, talvez. É uma dentro da outra. Que tem um outro pesquisador russo, esse é mais recente agora, da época atual, que ele também andou construindo umas pirâmides lá em alguns territórios da Rússia, só que são parecidas com as tuas, José. São pirâmides grandes, feitas de concreto maciço. Né? Um casal que fez uma pirâmide grande, uma réplica, não é isso? Não é um casal, é um rapaz, né? um homem, né? De meia idade, e me parece que ele tem lá um instituto dele, né? E ele já construiu umas 2 ou 3 pirâmides dessa. Só que ele tem toda uma metodologia própria dele, que ele disse que a pirâmide ela teria que ser construída para ela realmente funcionar, segundo o método dele, ela teria que ser dimensionada para uma pessoa. Então, tem uns cálculos lá que ele faz conforme a altura da pessoa e tal, e aí ele faz o dimensionamento. O que eu aprendi lá com o Dr. Celso é o seguinte: a energia se concentra no terço médio. Então, uma pirâmide de 9 metros de altura, acima de 3 metros e abaixo de 6 metros, é onde haveria a maior concentração de energia. Agora, tem estudos lá, por exemplo, vamos supor, uma pirâmide, vamos supor, então
o terço médio, uma pirâmide de 4 metros, 60 no chão dela, você não vai sentir energia? Tem também. Senti. Faz sentido. O terço ali seria, na verdade, o centro gravitacional da pirâmide, né? Se você for traçar linhas paralelas às faces, elas vão bater justamente nesse 1/3 da altura. Agora, o que eu vi legal na Rússia eu vi 2 coisas legais. Uma é o seguinte, o pessoal que mexe, na Rússia está muito avançada aquela foto Kirlian, né? Isso. E eles... Be-Well. Be-Well. Então, pessoal, eu tô com um probleminha na tela do computador aqui, eu vou tentar dar um break aqui, talvez a conexão caia um tempinho, tá bom? Então, se der algum tilt aí, não se assustem. Mas o Be-Well, ele é o avanço do efeito Kirchner. Ele consegue... É só colocar na internet, Be-Well. E ele tem, dentro dos aparelhos que ele vende, ele tem um chamado Sputnik, que capta as energias. Eu estou para arranjar um desse aí, para colocar dentro da pirâmide, para ver se capta realmente as energias dentro da pirâmide, entende? Chama Be-Well. Então, esse aí eu posso te ajudar, porque eu, por exemplo, primeiro, nos Estados Unidos, eu já tenho um aparelho desse. Você tem um Be-Well lá? Tem, mas está lá nos Estados Unidos com a Carlinha, que foi quem comprou, porque ela mexe com esse negócio de meditação e ela, nas feiras lá tem feira de pirâmide, tem tudo. Na feira de pirâmide ela leva. Aqui no Brasil, está até perto de você, tem um dentista famoso aí em Sorocaba, o Neto Pinhatari, ele é meu amigo no Facebook, aqui no WhatsApp também. Ele é o representante daquele aparelho aqui no Brasil. Ah, legal. Entendi. Então, no caso porque aquele é um aparelho caro, eu acho que é 12, 15 mil de reais. Exatamente. É isso mesmo. Aí, conversando com ele, se por um acaso, sei lá, algum dia a gente pega e vai lá bater um papo com ele, eu acho que ele poderia sugerir alguém que comprou a máquina dele aí em Alphaville ou lá em Botucatu e faria um serviço, um job, né? Porque, por exemplo, não tem sentido uma máquina só para fazer uma medição, né? Ou 2, que seja. Eu conheço um rapaz de Curitiba que ele tem o Be-Well e ele também se propôs a ir lá na estância a medição, só que ele não tem o Sputnik, que é esse acessório do Be-Well. Ele tem o Be-Well, que você coloca o dedo, ele faz a medição toda do corpo, mas ele não tem o... Então, o Neto está em Sorocaba, então ele pode atender a gente e falar, pô, vamos ver. Vai dar um passeio ali pertinho. Sorocaba está aí do lado. E é caminho para Botucatu. 1h15 de Sorocaba. Então, é questão de conversar com ele, para ele, sei lá, ver quanto cobraria para levar ou se ele tem alguém que já comprou o aparelho lá perto. Porque todos no Brasil passam pela mão dele. Então ele sabe todos que tem. Isso. A manutenção, calibrar, essas coisas todas, todos do Brasil passam na mão dele, entendeu? Eu também, nessa pirâmide que eu fiz, o ápice dela, eu coloquei uma outra pirâmide em cima do ápice, para poder entrar ar por baixo, entende? Eu não sei se... uma ventilação permanente, tá? Ventilação permanente para sair o ar quente sobe e sai por ali. Então, tem uma pirâmide no ápice e a pirâmide embaixo. Então, são 2 pirâmides, certo? Uma pirâmide de cima e outra... O ápice é dividido com 2 pirâmides. Também não sei se dá algum efeito, se muda, se não muda, o que acontece. Muita gente faz isso que você fez, inclusive, por exemplo,
todas do Gabriel Silva, ele põe um chapéuzinho em cima. O que o Gabriel Silva põe no chão da pirâmide? Você já viu isso? Ele põe um dispositivo no chão, no solo. No solo? No Não, solo. é simplesmente para poder fixar a base. É uma espécie de um metal quadrado que ele fecha, porque as dele é rebitada. Inclusive, tem lugar que não dá nem contato. Eu questionei. Interessante, eu preciso perguntar para ele isso. Mas deu um stop aí. Por exemplo, você, Celton, você está fazendo as suas pirâmides. Quando elas chegam, aquela peça que faz a união, há contato entre as peças, concorda? Sim. O cara ele simplesmente prega na madeira o negócio e vem com uma coisa por cima. Eu falo, mas não há contato isso aqui. Ou o contato é muito pequeno. Há muitos anos atrás, eu cheguei a fazer uns testes com um medidor de eletricidade estática. E foi assim, de todos os testes que eu fiz, foi o único que eu realmente consegui algum resultado, que é esse de que a pirâmide ela armazena energia estática, né? E quando você encosta nela, ela descarrega e daí demora mais alguns minutos para ela carregar eletrostaticamente. Então, desde então, eu entendi que não que a energia da pirâmide seja elétrica, mas talvez seja assim, digamos, no plano físico, seria uma vertente da energia da pirâmide essa carga eletrostática. Então, me parece que faz sentido que todas as peças, a aresta, a base, elas estejam conectadas para que haja esse contato de energia. Exatamente. E outro dia você falou sobre o tipo de energia, você falou direitinho na nossa conversa outro dia. É o prana. Essa energia tem nome no nosso planeta, é o prana. O William Reich chamava de orgone, né? Orgone. Mas, por exemplo, eu fiz uma caixa orgânica e Você coloquei dentro da pirâmide. Impressionante, eu não consigo ficar meia hora dentro da caixa orgânica, tão forte que é a energia. Puxa vida, o Francisco muito forte. Tem feito... Impressionante. Agora, dentro da pirâmide, vai aumentar muito. Acho eu, não sei, de repente não aumenta nada também, a gente está aprendendo, né? Agora, a caixa orgânica é impressionante. O William Reich, ele bolou isso aí e fez um sucesso tão grande que mataram o homem. A indústria farmacêutica americana acabou matando o cara, prendendo ele. O Reich foi perseguido de uma maneira assustadora, né? A história dele é super interessante. Aqui, ó, eu comprei este aqui, ó. Onde que aparece? Dá para ver aí? Dá para ver. Dá? Tá. Então, ele tem a energia magnética, energia elétrica e radiofrequência. Então, quando eu ponho ele aqui perto do computador, já está pegando energia eletromagnética da tela do computador aqui, ou dos equipamentos que tem aqui. Esse é notebook, né? Agora, eu fiz um teste lá, junto com o menino de Curitiba, num orgonite piramidal e num orgonite simples. Eu fiquei apaixonado pelo orgonite, porque nós colocamos o orgonite em cima da mesa e medi a frequência. Deu 50% do total. Muito forte. A hora que você pega o orgonite na mão e devolve ele na mesa, já dá zero, porque passou para o seu corpo a energia. Eu posso mandar para vocês depois o filme que eu fiz desse teste. Manda para o José Francisco. Depois pelo WhatsApp, né? Uhum. A gente manda. Eu já vi esse vídeo. E assim, eu ainda estou pensando sobre ele, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão.
Talvez eu possa trazer uma luz nisso aí. É o seguinte, lá, uma das orientações do Dr. Celso da Provida com relação a é o seguinte, quando ele explica a energia piramidal, é que assim que você coloca o dedo no topo da pirâmide, ela automaticamente se descarrega. É quando você bate também. Então, o que aconteceu? Esse orgonite estava em cima da mesa, a hora que você pegou no topo dela, passou tudo para você e descarregou. Tem que deixar algum tempo de novo para carregar. Com energia orgânica. E esse rapaz, ele é engenheiro também, esse menino. Um cara muito legal. Ele deu uma pirâmide, um orgonite piramidal de 15 quilos, a pirâmide direitinha, para me colocar no ápice da pirâmide, para ver o que acontece. Também é tudo teste, né? Ele falou que a energia é tão forte do orgonite que toda a região ali onde que eu estou vai sentir. E eu tenho uma amiga aqui em Alphaville, a Raquel, ela tem um espaço onde ela faz meditação, é uma moça excelente. E ela trabalha com a Unesp lá em Botucatu, onde hoje o Ministério da Saúde aprovou uma série de tratamentos, para mim é holístico, mas são tratamentos como até orgonite entra. Então, ela está fazendo um trabalho com a Unesp para levar esse tipo de tratamento para os doentes lá que tem um hospital universitário. E o orgonite vai participar, porque, segundo esse engenheiro lá de Curitiba, a força é tão grande que vai ajudar as pessoas doentes no hospital. Então, também vamos fazer um teste para ver como é que funciona, né? Isso aí vai ser em Botucatu? Botucatu, lá na estância, nossa estância lá. Só você colocar... É que agora o site está sendo reconstruído. Mas eu te passo tudo pelo WhatsApp. Legal. Lá em Botucatu, você conhece, eu acho que é Instituto Icatu? Como é que é? Fazenda Icatu, ou uma coisa desse tipo. Do Itaú? Não, do pessoal da Papel Suzano, da Beth Pfeffer. Do Daniel Pfeffer, né? Ali tem várias fazendas dele. Porque a Suzano ela tem uma série de... Eu estou no meio de tudo isso, que a estância fica junto a 1 milhão de hectares de eucalipto. Eu fico no meio. Entendi. O Rio Pardo tem ali, eu estou do lado do Rio Pardo. E em volta de mim, os plantios de eucalipto, inclusive eu planto eucalipto também, vai dali até o Paranapanema. Tem a Suzano, tem a Duratex, tem a Eucatex, tem essa nova agora no Brasil. Eu conversei com ela, porque o presidente lá do instituto que ela fez tudo é amigo meu. E eu conversei com ela, e ela queria ver algumas coisas de pirâmide. Então, quando a gente marcar de dar um pulo lá, eu vou perguntar para ele se ele quer ir também ver a sua pirâmide. Aí está fácil. Está fácil. E aí eles se enveredaram para um esquema de uso de bambu, de desenvolver coisas de bambu, sei lá, desde casa de bambu, canoa de bambu, tudo de bambu lá, entendeu? Aí não foi para esse lado. Mas ele, como ele faz parte também lá do grupo de estudos de filosofia, ele vive perguntando. Eu ponho foto da pirâmide, o cara já quer saber, quer vir aqui e tudo. Então, eu vou falar para ele, uma notícia grata. Justamente uma pessoa que tem instância aí em Botucatu está desenvolvendo um super projeto de uma casa bonita de pirâmide para a gente ver e tal. Aí ele vai gostar muito, porque já é o caminho da roça para ele. Né? Da roça, 2 projetos, né? Na verdade, né, que o Francisco está terminando um e já está com o outro pronto ali para... Eu vou te mandar tudo pelo WhatsApp aí para você ver como é que é. Eu quero montar uma página no site ainda para mostrar aquelas fotos que você mandou da pirâmide de vidro.
Aquele é eu vou te mandar, Francisco, tudo o que eu tenho. Se você precisar, por exemplo, do nosso perfil para fazer alguma coisa na pirâmide aí que tem toda, tá já à disposição. Inclusive, continuando aí o que a gente estava falando, a outra experiência, então, quer dizer, na Rússia eu vi essa parte de photokilling, e a outra experiência na Rússia, lá tem um instituto, mas eles usam umas pirâmides meio, assim, muito metálica, que a pessoa entra dentro, mas a ideia, e seria muito legal para o Celton, aí, que você tem o para o Celton, a ideia que os caras desenvolveram, eu estava pensando um dia que tivesse pessoas que tivesse, a gente podia propor. Eles vendem pirâmide. E aí eles acreditam em pessoas sensitíveis, então quem tem mais sensibilidade que outros, tal. Aí eles fazem o seguinte, por exemplo, sábado, 6 horas da tarde, entra uma pessoa na pirâmide deles lá do instituto e começa a mandar para o mundo inteiro um pensamento. Os outros ficam fora, sentados na sala, meditando, também mandando energia para essa pessoa. E no mundo, sei lá em que lugar do mundo, tem pessoas dentro de pirâmide deles, também meditando, procurando receber aquela mensagem. Entendi. E a mensagem é assim, não tem assim nada de místico. Ele põe, por exemplo, 3 letras e 3 números. Aí, ó, A1, B2, C4. Poderia usar as cartas Zener? Oi? As cartas Zener, que é um baralho de cartas, de símbolos, né, que já são usados em testes de parapsicologia. Então, deve ser isso aí. Deve ser isso aí. Aí, então, o que acontece? Você veria dentro das pessoas para quem você cadastrou e já vendeu pirâmide aqui no Brasil, aquelas mais interessadas, e você faz esse tipo de experiência. Ó, gente, quem se dispuser, sexta-feira, mas você manda para o país inteiro, né? Tá na atmosfera a sua ideia. E depois, sei lá, após meia hora de meditação, não, assim, tem que bolar um protocolo. As muito. Te dariam de volta, olha, eu recebi tal, sequência tal. E eles fazem um trabalho legal no seguinte sentido. Quando não dá errado, eles falam, não, gente, deu errado, é assim, errado, entendeu? Então, eu falei, pô, pelo menos os caras são corretos, né? Eu não sei, José, se você viu no site aí da Piramidal, como é que eu fiz a pirâmide, como é que eu coloquei. Toda a armação em aço, em perfis de aço, né? Acho que é 0,80. Montada toda a armação, porque dentro dela também, justamente no 1/3, eu fiz o mezanino. E no mezanino tem o quarto. E, para fechar a pirâmide, eu fiz de madeira. Coloquei madeira, a pirâmide toda em volta. Como madeira tratada muito cara para a gente colocar, o que eu fiz? Em cima da madeira, eu coloquei uma manta isotérmica. Toda. São 120 metros quadrados de manta isotérmica. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou inovar aqui, eu vou colocar alumínio puro. Aí comprei bobinas de alumínio de 4 ou 5 milímetros e cobri a pirâmide toda parafusando alumínio. Então, a pirâmide inteira ficou de alumínio. E ficou muito bonito, que de longe o sol bate, reflete em todo lugar. O único erro que eu cometi foi total inexperiência. Em vez de parafusar o alumínio, eu devia ter colado o alumínio em cima da manta, entende? Depois parafusar. Porque quando você parafusa o alumínio, ele nunca fica perfeito, ele fica ondulado. Mas tem gente que até achou bonito.
ondulado, o sol reflete, né? Mas a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Não, mas o projeto, primeiro, dado a inovação, a pesquisa e o pioneirismo, já é inusitado, né? Então, Verdade. e é de se esperar, eu estava falando para o Celto outro dia, nessa pirâmide aqui, que é só concreto, eu vou te passar as fotos, tudo, tem até um filminho. Eu refiz o projeto 3 vezes para poder conseguir. Você com tanta dificuldade de ajustar aí, que tipo de manta, que tipo de estrutura, como é que eu vou pôr as coisas dentro? Nossa, você deve ter tido quebrado a cabeça doidado aí. Muito, um quebra-cabeça enorme. Eu conversei um pouco bem com o professor Laércio Fonseca. Você conhece ele? Conhece? Laércio Fonseca é físico, é um físico. É físico, é médium. Bom, o Laércio é meio total. O Laércio é de São Paulo também, né? É de Rio Claro. Rio Claro. Ele fez uma pirâmide de 15 metros de altura, somente as hastes. Certo. Se você entrar no site dele, laerciofonseca.com.br, você vai ver a pirâmide dele. Muito interessante. E ele tem vários vídeos onde ele fala sobre pirâmide. Muito interessante. E eu falei com ele, olha, Laércio, eu vou fazer uma pirâmide, eu estou aprendendo aqui, eu fiz uma pequena de 2,5 metros de altura para arrumar... Você já foi para um projeto grande, 91 metros quadrados de pirâmide é pirâmide, meu. Opa, isso é de respeito. Eu acho, olha, sem brincadeira, assim, na América do Sul não deve ter 2. Não é mesmo? Olha. É mesmo. Eu sei que na Rússia um casal fez uma réplica. E engasgou o áudio do José? Acho que o áudio do José pifou lá. De Quéops do Egito. Saiu até no UOL aqui no Brasil, tudo, e lá nos Estados Unidos difundiram a doidada. Então, ela seria maior porque ela eu acho que é 1/6 ou 1/15, o tamanho dela é ou 1/6 ou 1/15 avos da pirâmide, da grande pirâmide lá do Egito mesmo. Mas, olha, na América do Sul, eu vou te dizer que... E eu sei também que tem um empreiteiro americano, um milionário, ele fez uma pirâmide bem grande, é uma casa assim de uns 800 metros quadrados, que é a pirâmide do cara. Não sei se você já viu na internet. Eu acho que eu já vi no site, já vi sim. Mas, acho que em Phoenix, eu já vi. Da América do Sul para baixo, assim, essa sua eu acho que é maior, que eu tenho notícia. Comparável com a do Francisco, acho que aqui no Brasil tem só uma em Santa Catarina. Que, tem uma grande lá. Teve uma pessoa que construiu uma lá, só que assim, ele construiu ela toda, é uma casa, é mais uma casa do que uma pirâmide, é uma casa em formato de pirâmide. Eu achei bem interessante que essa do Francisco, na verdade, ela foi projetada mais para ser uma pirâmide do que para ser uma casa. Né? Ela foi estruturada lá até o piso superior, ele foi calculado para ficar justamente no 1/3 da altura, que a ideia é justamente depois você colocar a caixa orgânica bem naquele ponto que é a Câmara do Rei, né? Que é onde tem a máxima concentração de energia. Eu posso colocar ela ou posso colocar ela embaixo também, dá certo, do mesmo jeito. Porque a caixa orgânica recebe... Tem que tomar cuidado com essas experiências aí, meu. Às vezes tem muita energia, né? É interessante começar a fazer experiência com amostras primeiros, né? Antes de colocar uma pessoa lá dentro. Pelo sim, pelo não. Olha, é só você colocar um mamão lá dentro. Aí você vê o que acontece com ele. Qualquer fruta. Vocês devem ter visto um vídeo que tem no YouTube sobre uma reportagem antiguinha, eu acho que faz de uns mais de 10 anos atrás, de uma experiência que foi feita com a caixa orgânica, que foi assim uma das coisas que mais me impressionou até hoje, que eles colocaram a metade de uma maçã dentro da caixa orgânica e a outra metade fora. Como se faz as experiências com pirâmides?
né? E depois de alguns dias, não lembro exatamente, 2 ou 3 semanas, aí eles compararam, né? A maçã que ficou dentro da caixa orgânica, a metade, né? E a outra metade que ficou fora. A que ficou dentro, ela estava relativamente bem conservada, e a que ficou fora estava totalmente apodrecida, que é exatamente o que acontece com uma pirâmide. Mas eu acho que a energia orgânica é a mesma energia que está dentro da pirâmide. Certeza. Apenas possível. A caixa orgânica, as paredes são próximas da pessoa que a gente entra dentro, né? É um capacitor, apenas isso. A pirâmide é assim, a caixa orgânica é assim. Então, a caixa orgânica já é um capacitor, segundo o que eu li de William Reich. A ideia do Reich era justamente essa, né? Caixa fazia. Como é que é? Tem um rapaz no Brasil que tinha uma empresa, o Celto até comentou no grupo que o Ministério Público... Anderson Catone. Exatamente. Ele já vendeu caixas orgânicas, porque tem dado muito resultado. Já vendeu 1.000 e custa caro, custa 15 mil, de 12 a 15 mil cada uma. Entendi. Ele continua fazendo, não acabou parando, então? Hein? Não acabou parando de fazer, ele continua fazendo. Fazendo e vendendo. Fazendo e vendendo. Ele teve uns problemas com a Anvisa, eu acho que no ano passado, né? Que ele tinha que fazer umas mudanças lá para se enquadrar em algumas regras e tal. Ele entra numa área de... Como é que chama? De radiestesia. Ele coloca um pingente radiônico dentro da caixa orgânica. Aí é um outro campo também que precisa entender que é bem complexo, né? Mas ele faz a dele totalmente de madeira. A minha eu fiz a estrutura em aço. Depois fui colocando madeira, algodão cru e aço. Madeira, algodão cru e aço. Então, fiz 5 camadas. Então, ela ficou bem gorda. Mas, olha, eu entro dentro dela, não aguento ficar meia hora. Você não aguenta. Eu tenho um aparelho de ouvido. Cara, eu tive que tirar, deu um zumbido desesperante nele. Tive que sair dela, tirar o aparelho e ir para dentro dela de novo, porque eu não aguentava o barulho do aparelhinho aqui do ouvido. Eu estava conversando com o Francisco outro dia que, na verdade, a caixa orgânica ela é uma gaiola de Faraday, né? Ela cria um campo isolante de tudo, que todas as ondas eletromagnéticas de fora ela isola. Isola. Você entrar dentro, você não recebe nenhum raio. Inclusive, você falou um negócio interessante que eu uso quando eu dei alguma palestra aqui sobre pirâmide. O pessoal, eu falo assim, olha, a energia da pirâmide ela é capacitada em função da forma. Aí todo mundo fala, o que tem a ver? Forma, tá chutando. Eu falei, gente, todo mundo se utiliza em algum momento da vida de capacitores. E um capacitor, o que é? Se não, a placa A, a placa B, o material que tem no meio e a equação do capacitor, quando você vai fazer a equação de cálculo do capacitor, você leva em conta justamente a forma da placa de baixa distância. Então, forma está em tudo na vida. Toda forma gera um tipo de energia. É uma antena também. Toda antena, ela recebe e transmite. A pirâmide é grande antena. Uma forma, só a forma. É só a forma, exatamente. É só a forma. Tem alguns estudos científicos que eu também sou aficionado de ficar caçando esses estudos na internet, né? De sites de ciência, tecnologia e tal. Uns tempos atrás eu vi um estudo muito interessante que ele falava o seguinte, era sobre o perfil psicológico, né? Não tinha nada a ver com energias assim e tal, porque para a ciência oficial essas energias não existem. Mas, indiretamente, eles concluíram o seguinte, a forma dos lugares
interfere em como as pessoas se comportam. Eu não lembro dos detalhes agora, mas eu lembro de uma coisa que me marcou muito, assim, por exemplo, se você vai numa empresa, você fica numa sala de espera, e essa sala de espera ela tem um formato redondo, por exemplo, que é uma forma, é um formato redondo. E, eventualmente, você vai, num outro momento, numa outra sala que tem um formato quadrado, né, para você ficar esperando lá um X tempo. Então, os pesquisadores eles fizeram esse teste com várias pessoas, né, com pessoas voluntárias. E o que eles observaram no final? As pessoas que ficaram na sala redonda, elas tendiam a ficar mais tempo e tinham uma sensação, uma percepção de bem-estar melhor do que as pessoas que ficavam na sala quadrada. Agora, por que as pessoas se sentiam melhor numa sala redonda do que numa sala quadrada? Bom, aí a ciência não explica o porquê. Só explica que isso acontece. As pessoas tendem a se sentir melhor num ambiente... Desculpa. As pessoas tendem a se sentir melhor num ambiente redondo do que num ambiente quadrado. Então, isso, assim, deixa claro que, de uma forma que a gente ainda não entende muito bem, sim, as formas têm uma influência sobre como as pessoas se sentem e se comportam. Pô, isso é legal. Vou usar isso aí. Muito bom. Legal saber. Agora só falta a gente entender exatamente por que isso acontece, né? Lá, eu falo para os meus filhos, né? Lá na Provida, o pessoal acredita em reencarnação, e eu também acredito. Eu também. Nós estamos há 2, 3 mil anos de entender tudo o que acontece dentro de uma pirâmide. Você chega no Egito, você olha aquele negócio lá, você fala, pelo amor de Deus. Na realidade, eles fizeram a pirâmide, não é para câmara mortuária de faraó. Faraó, por tudo, vale. Eu começo a minha palestra falando exatamente isso. Por exemplo, você vai no Egito, quando você vai visitar os túmulos, os egípcios gostavam de contar história. Não tem um centímetro quadrado naqueles templos lá que não tem um desenho, não sei o quê. A hora que você entra dentro de uma pirâmide, você não vê nada. Nada. Não tem um desenho, não tem nada. Pois não, é. A hipótese do sepulcro lá é tão boa que, de mais de 100 pirâmides que existem no Egito, nunca foi encontrado uma única múmia dentro de uma pirâmide egípcia. Nenhuma. Vai tudo para o Vale do Tempo. É interessante aquilo lá, muito, muito interessante. Eu vou ver se eu volto. Ou, no máximo, ano que vem, eu vou voltar lá, ficar uns dias, porque... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu e minha mulher prometemos que nunca mais a gente pisava no Egito. É mesmo? Rapaz, aquilo é muito... A cidade do Cairo é terrível. Agora, nós ficamos num hotel próximo das pirâmides. Ali, tudo bem. Depois, nós subimos o Rio Nilo e fomos até Assuã, lá na divisa com o Sudão. Agora, na cidade do Cairo, tanto que o aeroporto de Luxor é lotado de aviões europeus. Os caras preferem ir a Luxor do que descer no Cairo. O Cairo é brabo, o negócio lá é... Nossa Senhora. Eu vi um vídeo do youtuber que ela, uns tempos atrás, ela estava falando sobre isso, que ela foi lá no Egito fazer turismo, né? E, assim, ela ficou decepcionada, porque depois que houve lá aquela revolução lá dos árabes, né? Ficou uma situação bem difícil lá para os egípcios, para o pessoal que vive lá, né? É complicado. É exatamente o que você está falando, pessoal, porque lá no nosso grupo de estudo lá de filosofia, não passa ano que tem gente que vai. Então, todo ano tem gente indo, tal, não sei o quê. Aí eu conversei com a minha mulher, eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um avião, vamos lá para o Egito, vamos lá para o hotel em frente à pirâmide, melhor que lá, e nós vamos ficar lá na pirâmide, eu vendo minhas coisas lá, 10 dias, e pega e volta para trás. É isso aí. Nada de ficar
ver museu, em Hard Rock Café, andar de barco no Nilo, nada que só vai dar problema. É complicado. É complicado. Complicado. Agora, vocês viram aquelas pirâmides mexicanas? Nós tivemos lá no norte da cidade do México, a pirâmide do Sol, da Lua. Em Teotihuacan também vimos a pirâmide lá. Eu vi uma foto, eu não sei se é verdade ou se é fake, de uma luz saindo do topo da pirâmide para cima. Alguém de vocês viu isso? É fake. Eu vi a foto, mas não sei se é fake. Eu só vi, também não sei o que é. Uns tempos atrás, eu fui pesquisar sobre essa tal dessa foto e, ao que tudo indica, é fake. Para não dizer que a foto é realmente totalmente construída, né? Teve um documentário, se eu não me engano, aquele pessoal lá dos antigos aliens, eles fizeram um documentário sobre isso. E, enfim, mesmo que fosse uma falha do sensor de imagem da câmera, aquele raio ele cruzaria a imagem inteira, ela não sairia apenas do ápice da pirâmide. Então, tem uma série de pequenos detalhes assim que, se você parar para analisar detalhadamente, você vai ver que é fake. Não, isso ali não foi uma montagem. Vocês têm acompanhado a pirâmide da Bósnia? Sim. Uma coisa. Tem uma imagem da pirâmide da Bósnia também saindo um raio da ponta. Isso ali definitivamente é montagem. Isso foi comprovado, é de uma agência de publicidade lá da Bósnia, que eles estavam tentando promover o turismo, né, em torno daquela pirâmide. Eles estão fazendo turismo em volta. Essa eu gostaria de conhecer. Ela é bem maior que a pirâmide de Kelps. Sim, ela é uma montanha, né? Aquela da Bósnia é uma montanha inteira. Monstruosa. Impressionante. Essa eu gostaria de conhecer também. E dizem que ela emite ondas, e quem vai lá perto, em determinado ângulo, sente essas ondas. Então, eu quero ver se é verdade mesmo. Quero ver se eu consigo dar um pulo lá para ver. E pirâmides do mundo inteiro, né? A China está cheia de pirâmides. A China está cheia de pirâmide, é verdade. As pirâmides da China talvez sejam as únicas do mundo, com exceção de uma pirâmide do México, que eles encontraram uma múmia. Eu acho que foi, assim, oficialmente, a única pirâmide do mundo em que eles encontraram uma múmia dentro. Foi uma no México, que eu não lembro exatamente qual foi o nome da pirâmide, vou ter que procurar nas anotações. Mas o que se fala das pirâmides da China é que elas... Bom, é basicamente o mesmo do Egito, né? Que elas foram construídas como tumbas para os antigos imperadores chineses. E como o governo chinês proíbe fazer qualquer pesquisa, porque para eles é sagrado, né? É um ambiente sagrado, então não tem nem como a gente investigar para saber se isso é verdade. E aí, no Polo Sul, na Antártida, eu tenho visto várias montanhas em forma piramidal, só que ninguém diz ainda se aquilo é pirâmide mesmo, é uma coincidência, né? A montanha... Isso eu vi no Alienígenas do Passado também uma história sobre isso, mas eu acho assim, quando descobrirem mais sobre a energia, o prana, ou energia orgânica, né? E o uso dela, e ficar definido que a forma piramidal, contando com massa, com tamanho, com norte, ela capta essa energia, vai ter muito mais explicação de por que pirâmide é aqui ou acolá. Quer dizer, qualquer civilização que soubesse dessa energia, de como construir um dispositivo que a captasse e utilizasse, já está explicado o porquê, né? É verdade.
talvez o Wilhelm Reich ele tenha dado aí o primeiro pontapé inicial para o que deveria ser toda uma nova ciência, mas infelizmente ele não teve tempo hábil, né, para desenvolver o corpo dessa ciência. Ele começou, todo mundo começou a usar a caixa orgânica dele e as pessoas pararam de comprar remédio. Então, o que aconteceu? A indústria farmacêutica americana começou a sentir. Aí ela fez com o FDA entrar com uma ação contra ele, para ele provar qual é a energia que anda dentro da caixa orgânica. E entrou com uma ação judicial. E o juiz marcou a audiência dele para que ele explicasse a energia que tem na caixa orgânica que estava sarando as pessoas. Aí ele pensou, 2 dias antes da audiência, ele fez uma carta ao juiz dizendo o seguinte: olha, eu não vou para essa audiência porque aí ninguém vai entender o que eu vou falar sobre as energias. Ele não foi julgado à revelia, foi preso. É uma história muito interessante. Foi preso, depois ele ficou debilitado, tal, no fim acabou morrendo. Mas ele além da caixa orgânica, ele também fez os boosters para lançar energia orgânica para as nuvens e furar a nuvem, ou atrair a nuvem para chover, ou espantar a nuvem para que não chova. A história dele é impressionante, impressionante. De A gente fato, vai não. aprendendo Dizem aí. as más línguas que o Reich, na verdade, no período que ele estava preso, ele foi envenenado, né? Que ele foi fazer um tratamento dentário e dizem, né, as teorias de conspiração que, na verdade, foi implantado nele algum grama de material radioativo e, aos poucos, ao longo de alguns meses, ele foi piorando e piorando e acabou falecendo. Pois é. Quem vai brigar com a indústria farmacêutica É a indústria feroz. né? Bom, vocês viram o caso que aconteceu aqui no Brasil, né, mais recentemente, que foi o caso da fosfetanolamina? Eu vi. Está vendendo nos Estados Unidos. Pois é, estão Então, vendendo lá como suplemento, né? E como suplemento. E estão mandando para o Brasil. Estão mandando para o Brasil. Eu esqueci o nome do pesquisador, é de Rio Claro também, acho, é o de São Carlos. Gilberto Chierici. Ele mandava para a pessoa lá da faculdade. O pessoal ia na faculdade, ele cedia de graça, dava de graça a vitamina. E aí começaram a bater nele, foi embora. O filho dele, que está nos Estados Unidos, mandando para o Brasil, fabricando lá e vendendo muito como suplemento. Vendendo muito. Pois é. Eu só sinto falta, pelo que eu acompanhei da história deles, eu só senti falta que, assim, o Chierici, ele passou cerca de 20 anos, uns, sei lá, 18, 20 anos, distribuindo as pílulas de graça, né? Ele fabricava no laboratório dele, pagando do bolso dele, e dava as pílulas de graça. E, assim, exatamente. Ele não fez nenhum acompanhamento, nenhuma ficha para dizer, tantas pessoas tomaram a pílula, tantas pessoas tiveram resultado XYZ, porque se ele tivesse feito isso, imagina o tamanho do banco de dados que ele teria para apresentar para mostrar como resultados do uso da fosfetanolamina. E ele não fez isso. Ele, sendo um pesquisador da USP, não pensou em fazer um catálogo. Será que ele não fez e não guardou isso e está com o filho dele? Bom, eu assisti todos os vídeos que eles foram lá no Senado, né, falar lá com os senadores e tudo mais, e nunca foi apresentado nenhum relatório assim de todos os anos que eles distribuíram as pílulas. Aparentemente não foi feito nenhum acompanhamento. E isso é realmente pequeno. Pois é. Mas ele, como pesquisador, difícil ele não fazer uma coisa dessa, né? Faz parte intrínseca da pesquisa. É, sabe? eu acho que talvez
Porque, na verdade, o Chierici, lá no começo da pesquisa dele, ele tentou fazer o procedimento, fazer o registro, que na época não era a Anvisa, que a Anvisa nem existia ainda, a Anvisa foi criada uns anos depois, tinha uma outra instituição que controlava essa questão de medicamentos e tal, e ele tentou fazer o registro e não conseguiu, porque teve lá uns problemas burocráticos e tal. Eu acho que ele ficou tão estressado e decepcionado que ele simplesmente desistiu de fazer o procedimento correto, o procedimento oficial. Entendi. Mas E está me diz muito bom. uma coisa, Francisco, você disse que teu filho mora em Miami. Norte de Miami. Sunny Island. Sunny Island. É um pouquinho para cima de Miami, já junto ao Aventura Mall. Ventura Mall, tá. Se você subir a Collins, lá em cima, em Sunny Island, tem aquele pier. É o único lugar que tem pier ali. Ele mora em frente ao pier. Tá. E do lá, encostadinho trabalha... com o Ventura Mall também. E ele mora lá, trabalha lá, vive lá? Vive lá, mora lá, trabalha lá. Ele era diretor aqui no Brasil. Mas para ele vender um avião no Caribe, ele tinha que ir a Miami, de Miami ir para o Caribe. Ou ir para Bogotá, Panamá, do Panamá para o Caribe. Aí ficava muito cansativo. E a sede para a América Latina da Airbus é lá em Miami. Então, o presidente da Airbus convidou ele para ser o diretor lá, em vez de ser diretor aqui. Então, de lá ele... Eu tenho um amigo que ele vendia no Brasil helicópteros da Airbus, o Kleber Mendes. A fábrica aqui em Itajubá. O Kleber Mendes, ele deve ser conhecido do seu filho. Provavelmente. E o meu filho é só aviões, não mexe com helicóptero. Então, ele vendia os helicópteros aqui no Brasil e, ele vendeu vários. Tá milionário o cara de tanto vender helicóptero aqui no Brasil. Vende muito. E ele mexia também com esse negócio de segurança de fronteira, sabe? Olha que interessante. O Brasil tem uma fronteira muito extensa, né? Então, eles vendem soluções para o governo brasileiro de segurança. Estava muito bem. Muito o dia bom. que a gente se encontrava, espero encontrar teu filho lá e você lá em Miami, e a gente conversa sobre o Kleber. Vai para lá quando? Então, eu tenho um filho lá nos Estados Unidos. Eu tenho um filho de 14 anos lá, que ele mora com a mãe dele. Né? Em Miami? Não, em Orlando. Orlando, tá encostado. E eu tenho negócios lá em Orlando desde 1990. A gente tem. Então, todo ano, pelo menos 4 meses por ano, eu estou em Orlando. Legal. E aí eu ando por lá tudo. E agora o Lucas, que aqui no Brasil eu tenho 3 filhos que já são grandes, eu tenho 5 netos aqui e tal. Aqui, meu filho mais velho é que é doido por esse negócio, quer pôr no mercado, aquela coisa arada toda, porque eu sempre fiz, eu acho que é o seu caso aí também, a gente sempre fez, assim, curiosidade. Você, por exemplo, você não fez um projeto esse aí para falar, eu quero fazer uma cidade com 1000 casas pirâmide. Não é. Você não sai fazendo um negócio desse. Pode ser que até acabe fazendo, mas você não sai com essa ideia, né? Você quer pesquisar, faz bem pelas pessoas e tal. Mas o meu filho, eu acho que ele tem uma conexão, alguma coisa. Cada vez que ele entra na minha pirâmide de concreto aqui, o cara fica 2, 3 horas lá dentro e sai falando com todo mundo dos planetas aí. Então, ele quer porque quer pôr para frente, entendeu? Quem sabe a missão dele aí, né? Eu acho que a minha ideia é ir para lá agora em junho, julho. Depois eu vou em setembro. E depois eu vou em outubro, novembro e dezembro. No outubro, novembro e dezembro eu sempre passo lá, que é aniversário do meu filho lá, o mais novo. E a gente está sempre junto lá, entendeu? Acabamos de chegar de lá, ficamos 2 meses lá. Agora, eu acho que a gente vai, se formos agora, é julho. Junho ou julho. Junho ou julho. Depois você me passa por WhatsApp quando você vai, tá lá que eu
Porque é um dos objetivos agora. Eu até estava falando outro dia para o Celto. A nossa ideia de lançar alguma coisa de venda de pirâmide de cama, pirâmide pequena, é lá nos Estados Unidos. E enorme. eu falei que porque é um público que tem mais abertura de mente para receber esse tipo de coisa e mais poder financeiro para pagar um retorno financeiro que justifique, né? Inclusive, Nessa instância que nós temos lá em Botucatu, para a gente manter a estância, tem uma piscina de 600 metros cúbicos e é muito grande. Para me manter aquilo lá, eu tenho que colocar para fazer eventos, pessoal que vai e fica fim de semana, entende? Então, eu vou bolar ainda um sistema que as pessoas possam ir ficar nesse chalé piramidal. Entendi. Entende? Aí me ajuda na manutenção da estância. E paralelamente, eu estou fazendo as pesquisas também, né? Ótimo. Muito legal mesmo. Ô, Gilberto, depois você passa o WhatsApp para mim do José. Uhum. Sim, eu já te Né? mando. Só encerrar Então, a sessão, daí eu já te mando aqui o contato dele. legal, WhatsApp. E eu vou te passar também umas fotos que eu bati hoje. E amanhã eu vou bater fotos do quarto pirâmide que a gente pôs aqui no hotel, né? Aí Que legal. você tem uma opinião aí, o que vocês acham da história, entendeu? E você está... José, deixa eu te falar uma coisa antes que eu esqueça aqui, para não perder o fio da meada, que você estava comentando que, de repente, era mais interessante vender a piramicama lá nos Estados Unidos, né? E era até para ter te falado lá no Zap depois, e na correria eu acabei esquecendo, que, assim, passar uma experiência minha, que eu também já tive algumas ideias, né, ao longo dos anos. Vou fazer uma pirâmide assim, vou fazer uma pirâmide tal, porque assim eu achei que seria uma ótima ideia. Por exemplo, vou fazer pirâmides coloridas, uma coisa que eu fiz uns anos atrás e eu acabei parando. Em vez de fazer ela o cobre, né, no natural, o alumínio na cor natural, vou fazer ela amarela. Eu cheguei a fazer algumas, né, amarela e branca, e estava planejando fazer também azul, verde e talvez outras cores. E eu achei assim que, nossa, que ideia, né? Poxa, fazer uma pirâmide colorida, porque daí eu caso a energia da pirâmide com a energia da cor, né, pela cromoterapia, é uma ótima combinação, é uma ótima ideia, né? O que poderia dar errado? Bom, aconteceu que não houve procura por esses modelos coloridos. Então, assim, eu produzi um lote que seria para ser vendido em 2, 3 meses e demorou um ano para vender aquele lote. Então, assim, muito pouco interesse. Você pintou, Roberto? Pintou cobre? Pintou alumínio? Eu peguei os tubos de alumínio e mandei para uma empresa que era especializada em fazer pintura eletrostática do alumínio, né? E aí eu mandei pintar nas duas cores, branco e amarelo. Sei, entendi. Mas você explicou no site cada cor na cromoterapia, o que faz? Não, eu não cheguei a fazer isso. Talvez esse tenha sido o erro. Mas o que eu percebi, de uma forma geral, é que no Brasil existe uma ideia um tanto conservadora com relação à pirâmide. Por exemplo, o pessoal que compra pirâmide de cobre, de cada 10, 9 faz questão que o cobre seja puro. Que o cobre ele tem um problema, ele oxida naturalmente, né, com o próprio ar e ele escurece com o tempo. Então, tem lojas que vendem pirâmide de cobre, só que o cobre ele vem envernizado, justamente para evitar que ele fique escuro e um pouco mais feio com o tempo. Mas o pessoal que compra pirâmide de cobre comigo, eles querem o cobre puro, não querem cobre com verniz. E eu acho que a questão da pirâmide colorida ela vai mais ou menos por aí. Eles querem a pirâmide de alumínio com alumínio puro, sem tinta, porque existe, né, uma dúvida de que talvez, quem sabe, o produto químico da tinta ele possa afetar a canalização de energia. Eu acho que esse é um receio desnecessário
mas, enfim, não importa muito o que eu penso, importa muito o que as outras pessoas pensam, né? E se elas têm esse receio, elas não compram, elas preferem o alumínio o mais natural possível. Isso aqui no Brasil. Eu acredito que lá nos Estados Unidos o pessoal tem uma mente mais aberta para esse tipo de inovação, né? De fazer pirâmides com pintura em formatos diferentes e tudo mais. Mas aqui no Brasil o pessoal tem uma mentalidade bem conservadora com relação às pirâmides. Eu não chamaria nem conservadora, eu chamaria a pessoa que é falta de conhecimento. Entende? Talvez. Falta de conhecimento. Porque se você explica sobre a cromoterapia e ali a cromoterapia e a pirâmide, só não vai entender quem não quer. No meu caso aqui, a gente desenvolveu, é aquilo que eu te falei, ficamos amigos de um perto do outro, da Polimix, do cara do piso, e tinha um cara aqui que conserta meus carros. E ele tinha uma oficina grande, é o Vitor. Eu falei, Vitão, vamos montar uma cabine de pintura eletrostática aí no fundo da sua oficina? E nós montamos, entendeu? Então, ele tem lá uma cabinezinha pequena, porque a maior peça é 2,5 metros. Então, a gente tem... Só que, inicialmente, eu pintei só de branco. É pintura eletrostática branco. Claro que poderia ser feito, assim, qualquer outra cor. Mas a gente tem feito branco só, entendeu? Branco E o pessoal usando o apartamento que tem a cama piramidal? Oi? No seu hotel, a cama piramidal, o pessoal está usando? Você tem cliente para usar? Esse fim de semana foi o primeiro que a gente teve cliente dormindo. Eu fiz 3 quartos piramidal. Porque são clientes, eu não posso ficar perguntando para o cara, e aí, você morreu lá dentro? Então, mas um deles veio dar o depoimento, né? É interessante isso. Porque eu fiz perguntas para eles no sentido assim, por exemplo, e aí, bom, o cara dormiu perfeito, ele acordou 1 hora antes do que ele queria ter acordado, que ele pôs o despertador, mas ele acordou com super disposição. Ele disse que sonhou várias vezes durante a noite, mais do que ele está acostumado a sonhar, mas ele lembrava de um sonho só. E aí eu fiz perguntas para ele, ele falou que logo que deitou, dormiu. Ele disse que normalmente leva um pouquinho de tempo, sabe, rolando na cama e tal. Logo que eu dormi, acordei 1 hora antes, totalmente refeito. Sonhei adoidado, mas lembro só de um dos sonhos. E eu perguntei também para ele o seguinte, porque a pessoa não está na cama dela. Se à noite ele levanta para fazer xixi, esse tipo de coisa, não bate a cabeça na pirâmide, que ele tem que sair da pirâmide, né? Ele falou, não, ou que ele rola na cama e bate, sai do braço, assim. Ele não teve problema, ele estava consciente que ele estava dentro de uma pirâmide de cama, então, na hora que ele saiu, ele tomou cuidado. Mas esse é só um feedback que eu tenho por enquanto, entendeu? E você, para vender esse quarto piramidal, você explica sobre a pirâmide? Então, aquilo que eu te falei, eu bati umas fotos que eu vou até mandar para vocês. Amanhã a gente pediu para vir aqueles holofotes para poder iluminar melhor o quarto para subir no site, porque o quarto pirâmide vai ter um preço um pouquinho a mais, né? E vai ter uma explicaçãozinha, né? Porque o quarto a gente criou uma experiência. Ele tem um quadro na parede, tem a luzinha azul para ele ficar em harmonia, tem um incensinho. Então, a gente sugere que ele põe uma musiquinha suave lá para fazer as meditações dele. Quer dizer, é uma experiência um pouco diferente do que chegar e dormir. Então, isso que você está perguntando vai ter, só que é algo que está em andamento, talvez mais uns 10 dias para estar tudo pronto, subido no site e tal. Entendeu? Ah, que legal. Não, é justamente o que eu quero fazer nesse chalé piramidal. Ah, legal. Até sugiro, Gilberto, em vez de falar casa piramidal, chalé piramidal, porque é pequeno, 91. Então,
eu vou ter que bolar também um atrativo explicando sobre a pirâmide, os efeitos da pirâmide. Então, eu estou buscando aí no site do Gilberto, tem muita coisa que fala, e fala, inclusive, de sonhos, né, Gilberto? Você viu isso lá no seu site, né? As pessoas sonham muito dentro da pirâmide. São relatos recorrentes, né? A pessoa dorme bem, ela acorda mais revigorada e ela costuma ter sonhos. Mesmo pessoas que não costumam ter sonhos, elas começam a ter sonhos depois que elas começam a usar a pirâmide. Então, eu tenho que fazer assim um paper mostrando as vantagens de dormir dentro do chalé pirâmide. Eu fiz com... É só um cuidado, Francisco, e talvez seja útil para o José também, porque assim eu trabalhei muito tempo com Reiki, e num tempo em que Reiki era visto como algo esotérico, místico, tinha gente que achava até que Reiki era coisa do diabo, e hoje o Reiki é bem reconhecido como uma terapia alternativa. Não, o Reiki hoje, na Unesp de Botucatu, daquele acordo que aquela menina aqui de Alphaville está fazendo, o Reiki está dentro das ciências integrativas. Sim, se eu não me engano, desde 2008 o Reiki ele foi reconhecido pelo SUS para ser usado como terapia alternativa em complemento às terapias convencionais. Foi muito chão para chegar nesse ponto, viu? Porque quando eu atuava como reikiano, nossa, às vezes você tinha que evitar conversar com as pessoas que você era reikiano, porque as pessoas achavam que você era, sei lá, participante de uma seita mística, alguma coisa assim. Na verdade, não tem nada a ver, né? Reiki é uma terapia, como acupuntura. Isso paga pela inovação, né? Uma coisa que eu aprendi nesse tempo com Reiki é o seguinte: cuidado com a palavra cura, né? Porque cura... Isso você não pode colocar. Inclusive, na caixa orgânica, o menino lá que faz, ele auxilia em tratamentos. Ponto. Você não pode colocar. A pirâmide também, você não pode dizer que cura, que faz, que tal. Você tem que... Até o ideal é você copiar daquele pessoal de Cuba que faz tratamentos enormes com a pirâmide, mas não é você que está dizendo, você tem que mostrar o que dizem. Você só está mostrando o resultado deles, né? Deles, né? Porque realmente, de repente, a pessoa entra com uma ação em cima de você, eu piorei, não me ajudou em nada. Entende? Aí você vai cair no mesmo problema lá do William Reich, eles vão querer que você prove o que você está falando, que você prove, né, que cura alguma coisa e tal, e aí realmente... com isso. O menino da caixa orgânica, ele coloca muito bem essa parte. Vale a pena, viu, José? Eu vou te mandar, José, tudo sobre a caixa orgânica, tudo que faz, e para você dar uma olhada, porque é mais ou menos no mesmo sentido. Entende? Não, eu quero sim, porque inclusive ele é aqui do sul de Minas, perto da gente. Do sul de Minas. Eu ia procurar ele para conversar quando eu vi lá no site do Celton que vocês colocaram uma espécie de YouTube onde ele estava dizendo que estava parando por conta do Ministério Público ter ordenado que ele ia parar, tal. Aí eu falei, olha que chato, mas se ele voltou a fazer agora, conseguiu, sei lá, que licença, eu vou lá. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar disso. Já teve... Ele tinha a caixa orgânica, certo? Aí uma vez eu vi no grupo aí do Celton um YouTube que colocaram aí no Telegram, né? Onde ele, no YouTube, acho que de uns 30 minutos, eu não sei que promotor público tinha questionado que ele estava enganando as pessoas, que cura, não sei o que, tal, e tinha ordenado para ele parar. Não, assim, tá 100 por hora. Parar de fazer. Aí ele parou por algum... E ele falou que enquanto ele não resolvesse o problema junto à justiça, no caso, né, ele estava parando a produção das peças dele.
Aí, como depois eu não vi mais, aí eu tô vindo de novo com vocês dois aqui. Eu não tinha ouvido eu falar. Pelo que eu entendi do que ele falou lá do vídeo dele, que foi o próprio Anderson, né, Catoni, que ele gravou um vídeo no YouTube falando que ele tinha recebido uma cartinha da Anvisa e tal, mas pelo que eu entendi, assim, a questão que estava pegando ali não era a questão da cura, apesar que eu acho que ele fala muito, que ele posta relatos no YouTube de clientes que dizem que curaram de tal doença e tal. Eu acho assim que ele abusa um pouco da sorte nesse sentido, mas o que eu me lembro um pouco é que ele assinou um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que enquanto ele não se adequasse a esse TAC, ele não faria mais cama orgânica e depois deve ter voltado a fazer, já que se ele adequou. Porque esse negócio de Ministério Público é muito chato, porque eles te chegam enchendo o saco com isso e aquilo, e para simplificar o trabalho deles, eles te chapam um taque na mão, na cara. Bom, aí você, por mais recursos que você tenha, ou por mais certo que você acha que você vê lá o TAC e fala assim, bom, vamos assinar e adequar isso aqui do que brigar contra o Estado, que tem recursos infinitos e está lá só para isso, né? Então, eu acho que foi o que ele fez. Ele assinou o TAC, se adequou ao TAC e agora está fazendo novamente aí, dentro do que ele... Então, pelo que eu entendi, esse TAC, assim, a questão era que, ok, ele faz a caixa orgânica, independente do para que é usada a caixa orgânica. A questão que pegou ali era se a caixa orgânica era segura para as pessoas ficarem dentro dela. Fisicamente segura, quer dizer, era uma questão sanitária, não era questão se a caixa orgânica tinha algum efeito, se curava alguma coisa, não. A questão era sanitária. Eles queriam que ele assinasse esse TAC, né, dizendo que, ó, por exemplo, não tem uma ponta de prego lá que a pessoa, de repente, a caixa vai se machucar, ou não vai sair uma lasca, alguma coisa. Me parece que era esse o problema. Então, felizmente, era uma coisa relativamente simples de resolver. Que bom para ele, né? Ele cita, inclusive, que não pode ter marca-passo para entrar dentro da caixa orgânica. Tanto que o aparelho auricular ficou doido, totalmente doido e zumbindo altíssimo. Provavelmente é pelo efeito da outra coisa de Faraday, né? A pessoa que tem claustrofobia exatamente. Mas tá bom. Se alguma condição, uma restrição, não entra. Se tiver restrição, não entra. E o princípio da segurança, né? Se tem alguma dúvida, é melhor não fazer. Não tenha dúvida. É isso aí, gente. Mas olha... o papo está muito bom, mas já são 2 horas, né? Vamos encerrar por aqui. E, Francisco, quando é que você vai estar de novo em Botucatu? Eu pretendo estar... Acho que a semana que vem, viu? Eu preciso estudar aqui com a minha esposa, porque eu acho que a semana que vem ainda dá para ir, porque é 2 horas de viagem, exatamente, daqui para lá. Mas eu te aviso. Tá. Semana que vem eu tenho que estar em São Paulo, porque dia 29 está marcado renovar meu visto no consulado. Você conseguiu renovar o meu também. Eu preciso renovar meu visto no consulado, eu marquei para o dia 29 lá. Demorou para sair a marcação? Então, é assim, quando eu entrei primeiramente, eles me marcaram para setembro. Sei. Aí eu pedi para reverem o caso, porque eu tenho filho lá e eu quero ver meu filho, ele é menor de 14 anos, então aí eles me acertaram para o dia 29 de março. Que bom. Meu visto vence dia 21, que é amanhã, no caso, né? O meu visto só. Agora, até um dia antes de vencer, você pode entrar. Agora até 24 meses depois de vencido. Verdade? Não sabia. Por causa da fila, tal, tá tranquilo agora. Mesmo vencido, você pode entrar?
Isso. Não. Entrar nos Estados Unidos, não. Eu estou falando pedir a renovação automática, que é só... Bom. Não, entendi. Mas nos Estados Unidos você pode entrar até um dia antes de vencer o título, o visto. Bom, então eu já perdi, porque eu não teria que entrar hoje. Mas tá bom. Então eu aguardo aí o WhatsApp do José, viu, Gilberto? Você passa o meu para... Bem lembrado, eu já mando o contato para você. E, Gilberto, você que é expert em computação, né? Eu tento. Você tenta. O meu WhatsApp não está entrando no computador mais, nem aqui, porque eu uso tudo Apple aqui. Não está entrando em nenhum mais. Você usa Apple? A Apple, mas sempre entrou muito bem. Eu não consigo acessar. Sabe quando você aparece aquela figura para você fotografar no WhatsApp? A hora que eu não tá entrando. Então, eu preciso fazer. Porque meus arquivos estão todos dentro de computadores. Que aí é mais fácil você mandar para o WhatsApp, entende? Eu vou perguntar para minha irmã, que ela também usa iPhone. Eu acho que talvez ela até já tenha tido algum problema parecido. Ela tem alguma dica para passar. Legal. Então, tá bom. Qualquer coisa eu te mando depois pelo Zap. Tá ótimo. Tá bom? Ok. Abraço para vocês. Obrigado, José. Satisfação em conhecê-lo. Obrigado, gente. Muito Parabéns. obrigado. Nossa, foi excelente a gente que gosta de pirâmide como a gente. Muito legal. Vamos trocando experiência. Parabéns aí pelo trabalho dos dois, pelo pioneirismo. Puxa, o mundo precisa disso. Muito bom. Muito Parabéns bom. para todos nós. Até mais. Legal. Tchau, tchau.